Saudações multiversais, meu nome é Rafael e seja bem-vindo ao canal Multiverso 38. Antes de começar o vídeo, eu queria fazer dois convites para dois podcasts que eu participo. Um chamado Fortaleza Quântica, que eu faço com o Presto, do canal do Presto, e o Jefferson Ribeiro, do canal Cangaceiro HQ, onde nós falamos a respeito da cultura nerd de uma maneira geral, tanto do que está acontecendo naquele momento, de relevante para o tema, quanto temas ou assuntos atemporais, que podem ser ouvidos a qualquer momento. O outro, que eu também faço com o Jefferson, do Cangaceiro HQ, é um podcast chamado Salão do Tex, onde nós falamos apenas sobre Tex e os assuntos que giram em torno do universo do personagem. Então, para quem gosta de Tex, esse é o local ideal. Bom, feito os convites, vamos nessa! Bom, hoje eu vou falar a respeito de 4 aquisições recentes que eu fiz, as últimas, pelo menos, das que chegaram aqui para mim, e elas servem meio que uma indicação já, de antemão, mesmo que o material ainda não tenha sido avaliado em sua plenitude. Eu vou tentar mais ou menos uma ordem de relevância. O primeiro que eu gostaria de mencionar, esse material aqui, tá? Chamado Amargura Apache, uma aventura do Tenente Blueberry, tá? É um material clássico, é um western, né? Um faroeste europeu, mas não o estilo italiano, que a gente está acostumado com os da Bonelli, que chega aqui agora com uma certa frequência, né? E uma quantidade legal atualmente, mas é um faroeste franco-belga, né? É um faroeste francês, mais propriamente dito. Esse personagem, ele não é novo, né? Obviamente, ele existe há muito tempo, ele já foi publicado aqui no Brasil outras vezes, tá? Há bastante tempo também. Ele já foi desenhado pelo Moebius no início, né? Na essência do personagem. E a última vez que ele havia sido publicado aqui no Brasil foi pela editora Panini, em alguns encadernados. Se eu não me engano, eram 3 ou 4, não me lembro agora de cabeça. Eu cheguei a ler na época, mas eu não tenho mais esse material. Eu nunca tive ele completo, para falar a verdade. Esse material aqui, ele foi lançado, né, pela editora Faria e Silva. Ele chegou a entrar em financiamento, né, coletivo pelo Catarse no ano passado, e agora ele é vendido na Amazon. Uma notícia boa, eu acredito, é que essa semana, enquanto está acontecendo a Unesp Virtual, que é um evento agora anual tradicional no primeiro semestre de cada ano, em que as editoras promovem, né, grandes descontos a partir de 50%, esse é um dos materiais da editora que entrou nesse desconto. O preço cheio dele, tanto no site da editora quanto na Amazon, é de R$ 89,90. R$ 90, vamos colocar assim. Eu paguei na época na Amazon por ele um pouco mais de 50, mas agora ele está saindo por R$ 45,00 lá no site da editora. O problema é que comprando no site da editora, eu nunca comprei lá, eu não sei como funciona a questão do frete lá. Então eu não saberia dizer, ou opinar, ou avaliar a respeito disso, tá? O que a gente vai encontrar aqui? Em termos de roteiro, é o que o mercado europeu tem de melhor a oferecer. Um western em sua essência, mas também muito moderno do ponto de vista da linguagem, né? Bastante cinematográfico, como se a gente estivesse acompanhando um filme mesmo. Agora, em relação aos desenhos, aí, para mim, é algo muito bom, muito positivo, mas ele pode não agradar alguns. Por quê? Se você está acostumado com aquele padrão estadunidense, né, de quadrinhos super-heróis, que a gente sempre acompanhou desde quando a gente nasceu, então o que tem aqui pode não te agradar, tá? Sendo sincero, para mim não tem problema algum. É um estilo totalmente diferente, que me agrada muito, tá? Mas se você comparar com os estilos que você está acostumado, aquele estilo bem característico de HQs de super-heróis, aquele estilo praticado, né, nos Estados Unidos, a arte pode ser um impedimento para você, tá? Então observe bem, acompanhe aí os detalhes, tá? Justamente para você não ter uma surpresa quando o material chegar. Em toda a sua trajetória, né, em toda a sua tradição, o Tenente Blueberry, ele passou pela mão de diversos artistas, todos extremamente consagrados. Mas esse tipo de arte e essa variedade artística, ela é muito comum no mercado europeu, muito comum. Você pode até dizer, mas no americano também, ou cada edição, ou cada arco é desenhado, né, por um artista diferente e assim por diante, tá? Mas os artistas, o desenho dos artistas no mercado americano, né, estadunidense propriamente dito, os desenhos são muito parecidos uns com os outros, mudando pouca coisa. Cada um tem seu estilo, mas o estilo de cada um deles é sempre inspirado em um autor que veio antes ou aquele que está fazendo fama naquele momento. Então são propostas diferentes para estilos diferentes. Então ele não pode ser julgado com base naquilo que a gente está
acostumado a ver desde sempre, mesmo que a comparação seja inevitável, tá? Então esteja sempre ciente disso na hora de avaliar o material de maneira sincera e honesta. O segundo é um material já guardado há bastante tempo por mim, tá? Aqui no Brasil. Eu já havia lido algumas edições em scan, porque eu acreditava que ele jamais seria trazido para cá, nunca mesmo, tá? A gente está falando de uma série chamada Adam Wide, que é o nome do personagem principal, e ela tem um começo, meio e fim, tá? Ela já foi concluída lá na Itália. Esse é mais um quadrinho que chega aqui pra gente, tá? Do selo Bonelli, de qualidade, vamos colocar assim, para quem gosta, assim como eu, tá? Então, se trata aqui de um fumetto, né? De um quadrinho europeu produzido na Itália, que é roteirizado, tá? Do primeiro ao último número pelo Gianfranco Manfredi e desenhado pelo brasileiro Pedro Mauro, em alguns números. O que a gente tem aqui? A história de um explorador escocês que atua contra o Império Britânico nas colônias e luta, né, pela libertação dos escravos, na verdade, para desmantelar todo um comércio e uma prática escravagista existente ali na região da Etiópia. De todo o material mencionado aqui, esse era o mais aguardado por mim. Ele foi lançado por uma editora recente, tá? A editora Saikan, que acabou de chegar no mercado. É a primeira publicação dela, tá? Então o primeiro título dela. Eu acredito que para a editora ele, né, vai representar aí um grande marco. Recomendo muito esse material já de antemão. Recomendo muito mesmo, tá? Recomendo tudo que sai da Bonelli, para começar. Atualmente é o que tem de melhor aqui pra gente ler, né? O que chega de melhor aqui pra gente, que não seja a publicação nacional, mas do material de fora eu me refiro. Então vale muito a pena, tá? Não só para quem quer conhecer o material, para quem quer conhecer os títulos ou algum título dessa editora, mas também pela qualidade, pelo tipo de história, tá? Não é, apesar de se passar em uma época, né, em que o western era muito comum, era retratado nessa época, esse não é um quadrinho de western em sua essência, né? Não é faroeste, não é bang bang, ele é mais do que isso, tá? Mas ele é muito próximo, tanto que quem gosta do estilo vai se identificar e quem não gosta também vai se identificar pela qualidade da história mesmo. Ele segue um padrão muito comum na Bonelli, que é um tipo de representação histórica, de ficção histórica, que agrada bastante. É um tipo de história que ele requer muita pesquisa, tá? do roteirista, do idealizador do material, e muita habilidade para poder romancear todo esse contexto histórico de uma forma que seja agradável para a gente. O Manfredi, ele é muito suspeito, né, para falar, porque devido à formação dele, ele também já tem bastante experiência, mesmo antes já do Mágico Vento, mas foi a série do Mágico Vento que consolidou ele no mercado editorial como um grande contador de história com uma ênfase historiográfica. Vale muito a pena, só tenho isso a dizer. O próximo material, tá? Também é um material, apesar da aparência da capa, ele também é um material italiano, ok? Também é da Bonelli, só que esse foi lançado aqui no Brasil pela Panini. É uma publicação da Panini dentro daquele selo da Bonelli que ela tem aqui no Brasil. Ela já havia lançado o Mr. No e o Deadwood, e agora também ela está lançando o Tex também, uma série chamada Biblioteca Tex, que está na sua terceira edição. Ela lançou esse material o ano passado. Ele é uma história única, tá? Não tem continuação aqui, ok? É uma edição única, que ela está dentro de uma linha chamada Le Histoire, uma linha bastante popular da Bonelli, que publica apenas arcos fechados, que conta, né, uma história relacionada a algum contexto historiográfico específico. O Mugico, lançado recentemente pela editora Trem Fantasma, ele pertence a essa linha também, Le Histoire, lá da Itália. Ele na verdade faz uma paródia à literatura e aos filmes de James Bond, de espionagem como a gente conhece, só que uma versão russa desse mito. Então a gente vai encontrar aqui uma história de samurai, tá? Pelo menos é algo, ela remete a isso, mas ela é muito mais do que isso. Só que o que tem que ficar claro aqui, tá? Extremamente claro já logo de cara, é que não se trata de um mangá. Acompanhe aí nas imagens, não é um material que você lê no sentido oriental, tá? Asiático, da direita para a esquerda. Os desenhos, eles não remetem aos mangás, tá? Apesar da coloração ela ser bem estilizada e moderna, algo até comum, dependendo do material vindo da Ásia, mas a gente deve lembrar que quase boa parte dos mangás, se não quase todos, eles são em preto e branco, tá? Apenas a capa e as páginas iniciais costumam vir coloridas, mas aqui o tratamento ele é completamente diferente.
A gente tem aqui um papel couché muito brilhante, tá? Uma arte extremamente viva e chamativa, uma coloração bem moderna, né, que beira aqui ao digital, e um conteúdo que remete à cultura samurai, só que ela toma algumas liberdades que acabam deixando ela com um aspecto bastante ocidentalizado. Mas isso não tira o mérito, tá? Isso aqui é uma baita de uma HQ, vale muito a pena mesmo, tá? Eu estava aguardando muito por ela também, e eu nem fazia ideia que a Panini pudesse lançar esse material, nem imaginava isso na época. Ele condensa aqui vários mitos, né, populares dentro dessa cultura samurai, lá do Japão, só que ele traz aqui para o Ocidente de uma forma mais caricatural, né, mais aceitável e até, eu posso dizer, divertida aqui para a gente. Mas em momento algum, eu também já tenho que deixar claro isso, que não se trata de um quadrinho, né, não é um mangá, um quadrinho de comédia ou irônico, ou que se pretenda a fazer uma ironia em relação a um estilo de narrativa como o Mujiko faz. Aqui não, é um quadrinho extremamente violento, que ele conta com uma narrativa bastante diferente e muito comum a nós, tá? Diferente da linguagem dos mangás e muito mais próxima da que a gente está acostumado aqui, porque trata-se de um quadrinho europeu e não asiático. O quarto e último é um material já conhecido, tá? De todos aí no caso. Alguns até me perguntam no Instagram ou mesmo, né, aqui pelo canal se ele vale a pena em relação aos outros materiais publicados por outras editoras, ou se dentre todas as linhas editoriais da Culturama, qual é a melhor, se ela é mais indicada, se são outras e assim por diante, tá? Eu gosto sempre de frisar que essa linha editorial, que é o Grande Almanaque Disney, ele é uma das minhas favoritas justamente por ele condensar uma variedade, né, tanto de personagens, né, de histórias, por consequência, mas de nacionalidades e de estilos diferentes dentro de um material só, tá? Mas ela tem um defeito para aquelas pessoas, por exemplo, que querem ler apenas histórias de um personagem favorito. Então isso ela não vai entregar, tá? Às vezes você é fã, como eu, de Tio Patinhas, de Pato Donald, de toda a família Pato, e aí você vai encontrar uma edição dessa que só tem histórias do Mickey e do Pateta, por exemplo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu gosto desses personagens também, tá? Então, para quem lê só um determinado personagem, um grupo deles, então essa edição ela não seria indicada. O outro ponto extremamente positivo é que ela publica apenas material inédito. Então, para mim, essa é uma outra vantagem, tá? Além das mensais e das histórias curtas, que são publicadas pela Culturama também, aqui a gente tem sempre um material inédito. Nessa edição, a gente vai ter aqui 6 histórias e 2 matérias, né? Que são os arquivos Disney, né? Que ela, na verdade, é uma matéria, né, informativa, mas não é uma entrevista. E a segunda é uma homenagem a um grande desenhista, né, e animador dos estúdios Disney. Em relação às histórias, a gente vai encontrar aqui 5 delas pertencendo à Disney Itália, tá? O que para mim não é problema algum, mas para quem não gosta, né, dos desenhos e da linha editorial publicada pela Disney Itália, então esse material, eu não vou dizer que não é indicado, mas vai depender muito da edição. Tem edição que vem mais, tem edição que vem menos. Às vezes tem edição que vem meio a meio, Itália e Dinamarca. Algumas são centradas mais um número de publicações dinamarquesas que são maiores. Às vezes aparece um material holandês também no meio. Nesse caso, apesar das 6 histórias, 5 serem da Disney Itália, uma é da Disney Americana, né? Foi uma surpresa. E é uma história inédita da Disney Americana, publicada em 1957. É uma história curta do Grilo Falante, mas que para mim foi uma grata surpresa, né? Fazia muito tempo que eu não via mais o personagem. Para mim, essa edição ela é só acerto. Ela é o melhor que a Culturama tem a oferecer em termos de publicação. Algumas pessoas reclamam de que poderia ter mais histórias da Disney de outras nacionalidades aqui dentro. Mas a editora ela procura dividir esses materiais de nacionalidades diferentes e distribuir entre os títulos. Grande parte do material italiano fica concentrado nessa edição e também ele está distribuído nas mensais. Para quem procura o material dinamarquês ou holandês, por exemplo, eu recomendo que vá atrás da publicação mensal, histórias curtas, porque grande parte desse material fica alocado ali justamente pelo estilo de histórias que tem naquela publicação. Os materiais dessa nacionalidade são muito mais inspirados na Disney clássica, né, no material clássico propriamente dito, que são histórias curtas e voltadas ao que acontece no cotidiano. Histórias ligadas ao cotidiano dos personagens mesmo.
são histórias muito semelhantes ao que a gente assistia nas animações Disney nos anos 80 e começo dos anos 90, quando a gente era criança, por exemplo. Para quem está atrás desse tipo de história, então o Histórias Curtas ele é uma boa indicação. Ela, de todas as publicações da editora, é a que mais se aproxima ao material clássico, para quem está procurando esse tipo de entretenimento. Então foi isso. Espero que o programa tenha sido útil, tá? A indicação entre todos os materiais citados aqui fica para o Adam White, tá? Que eu recomendo bastante. É uma edição que compila 4 histórias, né? 4 edições da Italiana. Eu acredito que a editora pretende lançar mais uns 4 ou 5 volumes para dar conta de todo o conteúdo lançado lá fora, que já foi concluído. Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.